Olá pessoal, hoje estamos aqui para tratar do capítulo 4 do Ernest Cassirer, capítulo que é intitulado O Mundo Humano do Espaço e do Tempo. Duas questões bastante importantes para a gente tratar em relação ao modo como produzimos sentido, né, nas nossas vidas, nas nossas relações, e também que vão dois aspectos que vão ter reflexo, né, no discussão que vamos fazer sobre língua, especificamente os modos como a língua pode expressar relações como o tempo ou construir signos de maneira mais abstrata ainda, para a gente tecer algumas relações de produção de sentido. Bom, o texto há uma citação que eu até coloco, né, como sendo, para mim, a parte dela é desenvolvida, mas digamos essa é a tese que abre o capítulo, que é a ideia de que o espaço e o tempo são a estrutura em que toda a realidade está contida. E veja que ele coloca no singular, são a estrutura. Porque durante o capítulo, vocês devem perceber que o Cassirer conduz a discussão de modo que espaço e o tempo têm uma relação muito próxima entre si. É como se fosse algo meio que refletido, né? Meio espelhado. Tudo aquilo que percebemos organicamente no espaço, percebemos de alguma maneira organicamente no tempo. O que percebemos simbolicamente no espaço, percebemos no tempo. Mas o que eu acho legal dessa discussão é a ideia de que não tem nada fora do tempo e do espaço, especificamente a gente pensando nos seres, nos organismos, né? Mas que ao mesmo tempo a gente consegue encontrar níveis diferentes desses organismos, as relações, né, que esses organismos têm com os fenômenos de tempo e espaço. Então, por exemplo, a gente pode pensar num tempo biológico, com todos os organismos, né, desde os vegetais até os animais. A gente pode pensar num tempo psicológico, que aí só referente a nós mesmos, quer dizer, o jeito como entendemos o tempo, aquele tempo que demora a passar 5 minutos num ponto de ônibus, 10 minutos num ponto de ônibus, mas passa muito ligeiro quando a gente está navegando no computador. Existe também aquela ideia do tempo cronológico, que é um jeito de medir esse tempo físico, esse tempo que está aí no mundo, né? Esse tempo que é dado por esses ciclos todos, em geral, naturais, como, por exemplo, o dia, o mês, a estação da primavera, do outono, do inverno, do verão, enfim. Esse tempo cronológico tem nossas experiências. O cronológico simbólico, que é aquele que o dois aspectos, depois mais para o final a gente vai conduzir um pouco melhor isso, que é a ideia da memória do futuro. A memória do futuro como sendo isso de fato simbólico, porque vai muito além do biológico, muito além do psicológico, vai algo daquilo que nos torna humanos, na nossa capacidade de reconstruir, ressignificar os elementos do passado e projetar, planejar elementos do futuro. Tem um último tempo que não aparece no texto, mas que eu acho bem legal a gente tratar, exatamente por conta daquilo que eu falei dos processos de produção de sentido, né, nas linguagens, que é esse tempo linguístico, que é o modo como a língua tenta descrever o tempo. Então, mais para frente, a gente vai tratar um pouco melhor desse assunto. Aqui eu vou parar só para dizer, ó, existe esse tempo, né, os organismos tratam desse tempo e nós, como seres humanos, não podemos deixar de fora o tempo linguístico. O segundo ponto que eu acho importante são as diferenças, então, fundamentais entre os homens e os animais. Aqui ele passa, então, a separar, né, digamos, essas estruturas espaço-temporais a partir das espécies. E o que eu acho que a gente pode destacar, basicamente, nesse trecho, é o fato de que a realidade do espaço e do tempo está presente em elementos muito simples, muito visíveis da vida dos organismos. Então, se a gente pega o desenvolvimento de uma planta, a migração de uma ave, o instinto dela para atacar um determinado animal, a adaptação de um determinado ser em um determinado ambiente, isso tudo é absolutamente espaço-temporal e absolutamente biológico, dado por aqueles elementos que fazem parte da vida daquele ser, daquele organismo.
Por outro lado, nós, na nossa capacidade humana, vamos muito além disso. Nós temos a capacidade de simbolizar esse espaço e de simbolizar esse tempo, que é construir condições que são muito diferentes daquelas atuais, ainda que simulem as atuais. Então, para dar um exemplo de que são diferentes, mas simulam, a gente pegar a geometria, que é algo que ele discute mais no texto, a gente pode pegar lá um projeto de uma casa que é feito, aqueles cálculos todos. É uma simulação de uma casa, não é uma casa, não ocupa o espaço real de uma casa, ocupa um pedaço de papel, né? Mas ele é capaz de simbolizar o espaço daquele elemento naquele papel e vai muito além, então, daquilo que de fato a gente pensa como sendo uma adaptação, um instinto, alguma coisa desse tipo. É de fato simbólico, é abstrato, é diferente né, daquilo de qualquer outra espécie pode fazer. E aqui eu queria lembrar de um filósofo mais ou menos contemporâneo ao Cícero, o Ortega y Gasset, um texto que ele trata de técnica, ele diz que o homem é o único animal que não se adapta ao meio. Ele adapta o meio a si. Então a relação que ele tem com o espaço é uma relação diferente. É uma relação simbólica. É uma relação de planejamento, ao mesmo tempo de futuro. Ele não enxerga naquele espaço o meio adequado para que ele viva, ele projeta aquele espaço, projeta sempre ideia de futuro, mas ele projeta aquele espaço simbolicamente para que adapte aqueles elementos todos para si mesmo. Então essa relação é importante, porque também tem uma relação com a técnica e com a tecnologia. Né? Técnica e tecnologia, então, podem nascer desse desejo do homem de não se adaptar o meio a si, a tudo aquilo que ele é, que ele vive, que ele quer, que ele sente. O terceiro ponto que eu destaquei do capítulo é a ideia de que espaço e tempo abstratos têm uma relação íntima com a ciência e com a cultura. Então, no texto, o Cássera vai dizer que essa construção de modelos sempre ideais, os modelos que são construídos são sempre ideais, uniformes, né? Sempre funcionam, ou seja, nunca são de um indivíduo único, de uma experiência individual, mas algo idealizado. Então, esses modelos de espaço e de tempo foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Ele dá uma série de exemplos. Né? Vou voltar em alguns aqui. Mas especialmente porque esses modelos ajudam a simular as condições de espaço e de tempo. Que era aquele exemplo que eu estava dizendo para vocês. A geometria, por exemplo, no caso da engenharia. Olha para um determinado espaço, por exemplo, um vale tem que construir uma ponte. Como construir uma ponte? Como abstrair a ideia? Não dá para ir lá olhar o lugar especificamente, estar pendurado num helicóptero, olhando para o lugar e falar, vamos puxar aqui, medir, puxa uma trena aí para ver quanto mede esse vale. Não é assim. Né? Então ele precisa modelar, simular o real em umas condições. Hoje a gente tem os aplicativos dos computadores que fazem isso, mas a gente pega o papel, basicamente, simula essa condição ideal e ali projeta-se isso. A medicina faz o mesmo, exemplo, as vacinas. Né? Eu estou pegando aqui, tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A área. Não estou falando de disciplinas ou de elementos específicos. Então, não estou falando do médico ou do geômetra. Estou falando de como essa área é aplicada em diferentes momentos da nossa vida de ciência e de cultura. Então, no caso da medicina, as vacinas, mesma coisa. Você pega um indivíduo específico, um elemento específico e aplica, simulando uma condição ideal. Como se aquela condição aplicada a um grupo X de pessoas pudesse ser replicada a um grupo Y de pessoas. Então, quando dá certo no X, eu posso aplicar no Y. Então, é sempre a condição uniforme ideal. Ainda, claro, que modelos estatísticos levem em conta variações. Aquela margem de erro, né, para mais ou para menos. Absolutamente normal. Mas até a margem de erro é controlada. É uniforme. Então, pode errar mais, pode errar menos? Pode. Mas no modelo construído é sempre controlado. Nas artes, o que a gente pode pensar é basicamente nos estilos e nas técnicas que vão sendo construídas ao longo do tempo. Algumas, inclusive, com
apoio disso que a gente chama de ciência. Então, quanto mais descobertas científicas a gente tem, mais a arte pode adquirir elementos para a sua produção. Tá? Artistas, né, que antes deviam ser construídos pelos próprios, hoje eles são muito mais tranquilos. Ter condições espaço-temporais modificadas leva a ações na ciência e na cultura. Elementos da ciência e da arte que modificam suas épocas também modificam seus estilos, também modificam suas técnicas e vice-versa. Como se fosse uma relação de retroalimentação. E, finalmente, a religião não poderia ficar de fora. A religião também trabalha com a ideia de espaço, também trabalha com a ideia de tempo, de maneira muito ampla, muito complexa, mas muito significativa, muito simbólica, e que, de algum jeito, casa com a nossa própria noção de humanidade, que é a capacidade de abstrair. A religião, por exemplo, trata da ideia de criação, independentemente da religião. Todas elas têm uma ideia de criação, de um tempo de criação, de um espaço de criação. Onde é que foi criado, o que foi criado, como foi criado. E todas elas têm uma ideia de fim. O que será depois da morte, por exemplo. Então, algumas, por exemplo, o catolicismo, cria a ideia de que há um espaço depois da morte, um espaço no tempo. Então, num tempo que é dessa vida, ainda há um espaço para se viver um tempo. Né? Então, é uma ideia muito abstrata, muito simbólica, mas muito interessante para pensar como isso forma a nossa capacidade humana, isso em todas as regiões, em todas as condições. E que, portanto, isolada apenas na nossa condição racional, na nossa capacidade racional de construir elementos, construtos, né, abstratos, só por si. Tem uma outra intenção aí, que é tornar isso muito mais simbólico, muito mais parte daquilo que nós conseguimos entender. O quarto ponto que eu quero destacar é a diferença entre conhecer primitivamente e conhecer no mundo civilizado. E aqui tirar todos os preconceitos com relação ao primitivo e ao civilizado. O que o Cássio quer dizer é apenas a condição que nos leva a ser quem somos ao longo do tempo e do espaço. Só isso. Não tem nada de ser pior ou melhor. É diferente, basicamente. Mas o que o Cássio diz é que esse conhecer primitivo ele parte de uma familiaridade, de uma experiência que em geral é do indivíduo, daquela comunidade, e que é um jeito de apresentar aquilo para si e para o mundo. Mas o apresentar não é o conhecer civilizado, e aqui a gente pode pensar na ciência, na arte, enfim, que é sempre por representação. A ideia do conceito civilizado de conhecimento é a ideia da representação, da estrutura, do modelo, do conceito, da teoria da simulação. Esse conhecer civilizado é aquele que, como ele diz no texto, indica o curso do rio, consegue desenhar num papel o curso do rio. Ainda que o conhecer primitivo não faça, mas saiba exatamente todos os pontos do rio à medida que caminha por ele. É capaz de indicar para mim todos os pontos do rio e que eu quero algum elemento específico. Agora, o mais interessante, né, não está explícito no texto, mas isso a gente tira, é que o segundo tipo de conhecimento sempre parte do primeiro. Então, não há nenhum conhecimento aqui, chamando aqui civilizado, que não parta de um conhecimento primitivo. Esse é um ponto fundamental, ou seja, essa relação de espaço, tempo, de conhecimento que a gente tem aqui, ela é extremamente agregadora, nunca é excludente. Esse é o ponto que eu considero importante para pensar aqui no que o Cássio está fazendo com a gente, que é uma filosofia antropológica. Né? Então é algo bem mais denso do que simplesmente um discurso aqui para separar o primitivo do civilizado. O quinto ponto é como é que a linguagem humana trabalha com noções de espaço e tempo. Então é só uma pitadinha. Aqui depois a gente pode ver isso um pouco mais de profundidade no capítulo de linguagem. Mas a ideia básica é que a gente tem, por exemplo, expressões como antes e depois, que servem tanto para espaço quanto para tempo. Ao mesmo tempo, expressões como cedo ou tarde só servem para tempo.
Não consigo usar essas expressões para espaço. Longe e perto, por outro lado, eu uso mais para espaço, ainda que eu possa usar para tempo. Né? Mas a ideia é que eu estou tratando mais de espaço com essas expressões. Então, a linguagem humana tenta capturar essas noções espaciais e temporais por uma série de elementos. Tem outros que são muito mais vagos. Esses que eu coloquei também são vagos, mas pensem em expressões como aqui ou agora, por exemplo. Quando é que isso de fato se manifesta? O Benveniste e tantos outros autores vão tratar esses elementos como deíticos, né? Esse aqui, agora, cedo, tarde, mesma coisa, antes e depois, são expressões deíticas, porque carecem de uma referência para a gente saber que aqui é esse, que agora é esse, que antes, que depois, que cedo, que tarde. Eu preciso ter um elemento que marque e diga, ó, aqui está para cima, aqui está para baixo, aqui é o aqui, ali é o agora. Tá? Eu preciso disso, eu preciso explicitar isso no meu discurso, na minha palavra. A gente faz, mas no mundo, né, aí soltas essas palavras são relativamente vagas. Assim como o tempo e o espaço são relativamente vagos. Agora o que eu quero chamar a atenção, especificamente pensando na linguagem, em relação com o tempo e com o espaço, é a noção de linearidade, que sempre predomina na língua. Então a língua tem essa noção de linearidade, é um som depois de outro, uma palavra depois de outra, um sintagma, uma frase depois de outra. Há uma noção de linearidade que simula essa noção de tempo, como a gente acha que entende o tempo, né? Como se fosse uma linha que parte da esquerda para a direita e a gente vai colocando tracinhos ali do que aconteceu no calendário da vida, né, na linearidade. A língua segue mais ou menos isso, né? A partir do momento em que eu consigo notar, por exemplo, que essas palavras, para serem construídas, precisam ser colocadas um som na frente do outro. Né? Então, se você me perguntar assim, professor, mas e os ideogramas? Eles não estão um na frente do outro, mas na fala, o som que sai é um depois do outro, é sempre linear. Né? Não conhecemos linhas em que os sons se sobrepõem uns aos outros. É sempre uma estrutura linear. E aí, claro, tem noções que são super difíceis de explicar na língua. Por exemplo, se a gente pega o presente mesmo, né? Simples. Qual é a diferença entre João trabalha e João está trabalhando? Os dois estão no presente. Então, por que ao incluir esse elemento aqui, está, eu incluo outra relação em relação ao presente? Né? Eu tenho uma outra análise em relação ao presente. Enquanto essa primeira aqui, João trabalha, parece ser simplesmente um hábito dele, esse aqui parece que é agora. Né? Ainda que eu possa ter coisas, João está trabalhando ultimamente. Né? Aleluia, enfim. Veja, eu também consigo ter uma espécie de compromisso, pelo menos de um hábito. Né? Não necessariamente neste exato momento. E uma outra questão difícil de explicar é qual a diferença entre João estar trabalhando e João estar no trabalho. Qual a diferença entre isso e isso? João está trabalhando, João está no trabalho. Em quais contextos eu posso usar um, mas não posso usar outro? Essas questões são muito complicadas a gente explicar na língua, não é a intenção de explicar aqui, mas é para mostrar como a língua tem os seus processos de produção de sentido, de espaço e de tempo, assim como todas as linguagens. Bom, em outras linguagens, essa relação de espaço e de tempo é dada por diferentes elementos, né? Diferentes símbolos. Na música, por exemplo, se a gente tomar uma partitura, vou tomar a música aqui a partir da sua escrita, não da sua manifestação mais comum, a gente tem as linhas da pauta, a gente tem a divisão dos compassos, que são sempre noções espaciais, mas ao mesmo tempo a gente tem os signos marcados em locais específicos, que marcam, por exemplo, que nota é. Então, se eu tenho um símbolo, né, uma figura específica numa determinada linha ou espaço da pauta, eu tenho uma determinada nota. Se eu tenho um traço de pausa, eu tenho um tempo de pausa. Então, assim, tem uma relação entre tempo e espaço na música, que é dada por aquela linguagem, que é extremamente rica. O tempo é dado tanto pelo andamento que se coloca no início da pausa, quanto pelo tempo das notas. Então, eu faço pá, 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 pá. Então existe um tempo e existe um tempo de cada nota, que é dado exatamente pela execução de cada uma daquelas que eu faço.
E é isso que faz a diferença de uma música. Pá, 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 pá. Então, assim, 3 vezes e uma mais longa. Pá, 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 pá. É essa a diferença de local marcado na pauta, né, ou da nota, especificamente, com o tempo que ela dura, que faz com que a gente tenha essa infinidade, essa multiplicidade de músicas que a gente pode ter. Agora a questão é, e na pintura, como funciona? Então isso eu vou deixar, essa pergunta eu vou deixar em aberto para que vocês pensem um pouquinho. Como é que as noções de tempo e de espaço podem ser de algum jeito capturadas por uma pintura, por um pintor? Né? Como é que elas podem ser apresentadas, representadas, simbolizadas numa pintura? Tá? A noção de espaço talvez seja um pouco mais fácil, mas e a noção de tempo? Como é que ela é capturada? Tá? Uma pergunta em aberto aí para a gente discutir. O sétimo ponto, que eu acho bem bacana, é a noção do Kant, quando ele diz que o Cássera traz, né, o Cássera faz uma filosofia bem kantiana, então ele traz essa citação do Kant dizendo que o espaço está para a experiência exterior, como se a gente tivesse essa relação com o mundo exterior, como algo muito mais concreto, objetivo, e o tempo está mais para o mundo interior, quer dizer, para aquilo que a gente mais imagina, que a gente sente, né? E uma metáfora possível para a gente pensar no processo de evolução, né, nessa medida de evolução no tempo, seria uma metáfora de uma caminhada, por exemplo, do nascimento à morte. Então a gente tem um percurso a percorrer, um espaço, e ao mesmo tempo um tempo. Mas esse espaço e esse tempo variam muito, né, nas experiências. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa experiência interior e exterior, a gente consegue metaforizar uma série de elementos na nossa vida. Então, a gente vida do nascimento e da morte, mas a gente pode falar de um relacionamento, de um trabalho, a gente pode falar do tempo que dura o mestrado, enfim, é uma aula, né? E isso tudo pode ser metaforizado nessa relação de experiência exterior com experiência interior, essa metáfora do começar, do terminar, do tempo que leva. Né? Então, a cada passo que a gente percorre, tem um tempo que leva para fazer. Alguns passos a gente vai mais lento, outros a gente vai mais rápido, conforme o cansaço. Né? A gente não sabe o tempo, não sabe exatamente o tamanho do espaço, mas a gente está aí na caminhada. Agora, quando a gente trata de evolução, eu acho que esse é um ponto importante para falar, inclusive, do texto do Cássera. Evolução é uma passagem desses pontos. Então, evoluir aqui não é melhorar necessariamente, mas percorrer, né? Como no quesito do carnaval. Naquele quesito evolução, significa se a escola evoluiu no tempo correto, de maneira correta, etc. É isso evoluir, é passar, é percorrer aquele espaço específico num determinado tempo. Essa ideia eu acho muito legal para tirar de novo essa noção de preconceito, de que parece que o primitivo é pior que o civilizado, né? Ou é mais infantil que o civilizado. Não. E aí eu coloquei umas questões gerais para a gente pensar em 2 pontos que são fundamentais para o texto e para a gente discutir depois no nosso encontro ao vivo. O primeiro deles é com relação à memória. Então o Cássera faz uma discussão muito interessante em relação à memória, dizendo que o passado não é apenas o passado. Quando a gente traz elementos do passado, a gente não está apenas coletando coisas do passado. Quando a gente usa a memória, a gente está recolhendo, fazendo tudo de novo, experimentando tudo de novo. E isso é muito diferente dos animais, que têm uma memória. Dá um exemplo bobo aqui, por exemplo, uma pomba construindo um ninho, ela vai lá, pega um galinho, traz para o ninho. Como é que ela lembra exatamente o local? Como é que ela tem essa noção exata do local? Então existe uma memória de trabalho, uma memória nos organismos de modo geral. Mas qual é a diferença, então, da memória que existe nos animais ou nos outros organismos e a nossa memória? Enquanto noção muito mais humana, mais cultural. Como é que essa noção de memória que a gente vê no texto poderia explicar o que acontece com Bentinho, Dom Casmurro? E na nossa vida? E como é que essa noção de memória do texto,
quando o Cássio diz em alguns momentos que é preciso ter um processo criativo em cima da memória, a memória exige esse processo criativo, esse processo de recontar, de ressignificar, de refazer. Como é que isso tem relação com o memorial da nossa disciplina? A ideia do memorial é trazer fatos daquilo que aconteceu ou é trazer fatos que foram significativos, ressignificados, que formam um todo para mim, que formam um todo criativo para mim. Então essa é uma questão que eu acho bem legal da gente discutir ao vivo. Um outro elemento seria que, lendo o capítulo, a gente vê que o futuro é primordial para o desenvolvimento. E aí ele vai dizer que é mais que o passado e que o presente. Então, nesse sentido, a pergunta é: será que o futuro é um tempo como o presente ou o passado? Porque não há nenhuma garantia da presença do futuro. Nada nos garante o futuro, ainda que a gente consiga abstrair sobre ele, simular, projetar, planejar, etc. Querer. Então, se não há essa garantia da presença do futuro, o que faz com que ele tenha o mesmo status do presente e do passado? Será que a gente poderia colocar o passado, o presente e o futuro como sendo as 3 dimensões temporais da nossa vida? Então, são discussões que a gente pode travar no nosso encontro e espero que sejam muito produtivas. Até lá, então, muito obrigado e boa semana.